Boa noite, igreja. Você está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Confesso que eu também estou bem feliz de estar aqui com vocês essa noite. É uma honra para mim, para minha família estar aqui. Como diz o Ney, mais um casal de amigos que tem acompanhado a gente aí há algum tempo. E aí, quando eu falei para eles que a gente vinha para cá, convidamos, né? Eles falaram, nós vamos, tal. A galera lá parece ser gente boa. São gente boa ou não? Ih, véi. São gente boa ou não? Ó, super. Glória a Deus. E, como o Ney falou, já faz algum tempo mesmo que a gente se conhece. Quando éramos jovens, né? Agora a gente não é tão jovem assim, né? Já começou a aparecer uns fiozinhos brancos, a barriguinha crescer, os filhos crescendo, né? Então já está avançando a coisa. Mas é uma alegria poder compartilhar com vocês, com a igreja, e ver aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos, daqueles que no passado andávamos juntos, né, e que hoje continuamos andando juntos, um pouquinho mais longe, né, mas de longe vendo aquilo que Deus tem feito. E é uma alegria saber daquilo que o Senhor está fazendo aqui na igreja de vocês. E eu quero conversar com vocês essa noite, irmãos, sobre um tema, né, que é um dos 5 pilares que vocês têm trabalhado aqui nessa casa como primícia, como fundamentais para a igreja, para o entendimento de quem é esta igreja chamada Casa de Adoração. E nós vamos falar sobre comunhão. E eu quero iniciar com vocês, queridos, abrindo um texto da palavra de Deus, que está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Vejam as carinhas conhecidas, né? Também das turminha, né? Turminha da base. Turminha aí. Atos 2, 42, ele diz assim, ó: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia entre todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim, queridos, esse é um texto que define muito bem uma igreja saudável. E eu olho para vocês hoje e eu vejo uma igreja abundantemente saudável, uma igreja próspera, uma igreja que caminha sobre os pilares do Evangelho do Senhor, sobre os fundamentos apostólicos, sobre um princípio de comunhão que nós vamos conversar hoje, né? Sobre adoração, como o Ney falou, que vocês já passaram aí algumas ministrações a respeito, e outras que virão dos outros 3 pilares. Mas nesse texto ele fala sobre o princípio de entendimento da igreja, o ensino dos apóstolos, as escrituras, a comunhão, o partir do pão, a oração. E eu quero falar sobre um deles, que é a comunhão, destacando justamente esse versículo 42. E eu quero começar com vocês, então, definindo juntamente
O que é para você comunhão? Quem que é o corajoso que diz aí? Eu. Comunhão é? Vai lá. Posicionamento. Foi daqui? Hã? Relacionamento. Massa. Mais algum? Relacionamento. Dou-lhe duas. Comunhão é um monte de coisa, gente. Bora. Só dá uma risada aí. Fala aí. Juntos no mesmo propósito. Show. É isso aí. Comunhão, igreja, ele é um termo muito abrangente. Mas para mim, comunhão é um termo de ligação. É a liga que mantém uma igreja unida e forte. União, a comunhão é a base que consolida, que mantém uma igreja junta. Né? A palavra no grego, koinonia, que é a mesma palavra comunhão, ele tem esse sentido de companheirismo. Então eu tenho comunhão, eu sou companheiro, eu tenho amizade, eu tenho algo em comum, eu compartilho das mesmas ideias semelhantes, conceitos semelhantes. Eu enxergo da mesma maneira certas coisas. Isso é koinonia, isso é comunhão. E eu fui para o dicionário, e no dicionário, comunhão, ele quer dizer algumas palavras. Eu escolhi algumas, dentre elas, uniformidade, união, sintonia, concordância, compatibilidade, conformidade, convergência, harmonia, acordo, identificação, e por aí vai, pelo menos mais uma meia dúzia de palavras. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês, irmãos, desses tantos termos que definem comunhão, eu quero conversar com vocês apenas 3. E eu quero começar com comunhão é concordância. Comunhão é concordância. Comunhão é concordar. Significa estar de acordo, possuir a mesma opinião ou a mesma compreensão. Ao termos comunhão com alguém, nós estamos compartilhando quem somos e recebendo quem a outra pessoa é. Nós temos uma troca de opiniões, de ideias, de sentimentos, e nós edificamos um ao outro. E dessa conversa e dessa interação surge o quê? Uma concordância, um acordo. Comunhão, portanto, é concordância. Amós 3:3, isso não precisa abrir, mas ele diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Você já percebeu, meu querido, que de tanto caminhar com uma pessoa, de tanto a gente se relacionar com alguém, você começa a falar algumas coisas que aquela pessoa fala? Sim? Qual que é o jargão aí da igreja? Não, o que todo mundo fala. Repete aquilo que você fala. Repete com o irmão, fala. Vai dar certo. E esses tipos de jargões dentro da igreja, eles mudam de tempos em tempos, né? Geralmente é alguma gafe que aconteceu, geralmente é alguma pegadinha que aconteceu, e aí aquilo se torna um jargão. Daí todo mundo começa a repetir, né? Porque foi legal, e aí ele influenciou as outras pessoas. E você também concordou com aquilo, você achou legal, e você começa a repetir aquilo também. Vira uma cultura, né? Dentro da igreja. Então, quando você começa a caminhar com pessoas, você começa a pensar como elas e falar como elas. Agir de certa forma como elas agem. Existem pesquisas, existem experimentos antropológicos que comprovam isso. Isso é científico. E agora deixa eu fazer
umas perguntas para vocês. Quem é verdadeiramente o seu principal influenciador? Responda para você mesmo. Qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça? É o papai, é a mamãe, é o irmão, é o pastor, é o líder de grupo, de célula. É o youtuber, fulano de tal, é o... não sei. Mas qual foi o primeiro nome que veio na sua cabeça? Provavelmente chegou algum nome. Você aqui, tudo bem? Então, nós entendemos que nós somos uma mistura de pensamentos e sentimentos quando nós caminhamos com algumas pessoas. E por que nós nos tornamos essa mistura? Porque nós concordamos com aquilo que está acontecendo. E nós começamos a viver a partir disso. Quem somos e como correspondemos ao meio. A forma de sentir e pensar dá respostas ao nosso dia a dia, dá resposta às pessoas. E essas respostas geram resultados. E esses resultados a Bíblia chama de frutos. Os frutos da concordância ou da não concordância, né? Mas as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões, com aquilo que fazemos, eles geram resultados. E esses resultados nós chamamos de frutos. Ao pensarmos de forma reversa com relação a frutos, eu quero ler com você um texto para respaldar isso que eu estou dizendo para você em Mateus capítulo 7. É um trecho da Bíblia muito conhecido, mas eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 7, 15. Amém? Ele diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E no final ele diz assim, portanto, é possível identificar uma pessoa pelos seus frutos. É possível identificar os seus frutos através das decisões que você tem tomado. A partir de certas decisões que você tem tomado e algumas coisas que você tem concordado com elas. Nós podemos definir que caminho você tem tomado, que caminhos eu tenho tomado. Existe uma verdade maravilhosa, queridos, através da mensagem de Cristo para nós. Aqueles que concordam com o Senhor Jesus, aqueles que entendem a mensagem da cruz, o sacrifício da cruz, entendem a história, tremenda história de salvação do Senhor para as nossas vidas. Uma história de amor maravilhosa, que compreende tudo isso, concorda com isso e anda nesta direção. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus, amém? Mas nós também fomos criados para ter comunhão uns com os outros. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Amém. Vocês estão tão afinados, né? Amém. Amém. Eu concordo com isso. Eu vibro porque eu estou na mesma igreja que vocês. Eu concordo com essa obra. Eu creio no chamado de Deus para a vida dos pastores desta casa. Eu creio na visão de Deus através desta casa. Estava conversando com o Ney agora há pouco ali. E falando, cara, existe um chamado apostólico profético nessa casa. E é por isso que Deus tem levantado uma nova geração em Ponta Grossa. Que vai abalar as estruturas. E que vai, em nome de Jesus, trazer uma nova unção, uma nova atmosfera, um novo tempo em Ponta Grossa. E eu sei que não é só a partir da minha igreja.
Você concorda com isso? Ô, glória! Eu creio. Demais. Estávamos relembrando os velhos tempos, né? Uns 5, 6 anos atrás, né? Não, bem mais. Nossos evangelismos no calçadão à noite. Cada um no seu culto, né? Na sua igreja, lá nos sábados, a gente tinha culto de jovens no sábado. E aí a gente mandava, era na época do e-mail. Pensa, mano, né? Eu achei um e-mail lá, ressuscitei um e-mail. A gente falava no e-mail como fala no WhatsApp hoje, tá? Meu Deus, cara, tirando sarro, mandando figurinha, emoji, sabe? Pelo e-mail. Daí um respondia para 20 no mesmo e-mail, né? Então sábado nós vamos ter evangelismo lá. Vamos queimar para Deus, vamos fazer, pá. E era massa. Uma roda de jovens evangelizando, indo, dispersando, trazendo aquelas pessoas. Nós fazíamos as pessoas ali entregar a vida para Jesus através do louvor, da oração que ficava ali, uma palavra breve, trazia uma mensagem de esperança, de vida. Às vezes manifestava alguns demônios lá, tinha que expulsar demônio. Pensa, a galerinha de 20 anos, 16 anos, sei lá, tudo jovem. E eu penso que hoje a igreja precisa despertar para isso. Os jovens têm esse chamado de fogo do Senhor. A força da igreja está nos jovens. A gente concordou, eu com o Ney, que a gente já não é jovem. A gente também não está tão velho assim, mas nós somos a ligação. E nós somos aqueles que impulsionam essa geração para a próxima fase. Para tomar o nosso lugar depois. Para queimar para o Senhor Jesus. E para um dia estar aqui também. Existe algo maior em Ponta Grossa que nós não alcançamos. E nós não vamos alcançar sozinhos. Nós vamos alcançar através da concordância, através da comunhão. Nesse sentido, tem uma frase que me chama muito a atenção, e ela tem sido repetida nos meios de pastores, enfim. E ela diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as outras coisas, amor. Nas essenciais, nas coisas bíblicas, nos fundamentos, na visão que a igreja tem, isso nós precisamos caminhar de forma de unidade, de comunhão, de concordância. Mas dentro de um global de igreja, existem algumas divergências, existem algumas coisas que, de repente, você não imagina que seja desta forma. E está tudo bem, está tudo legal. Isso nós precisamos ter liberdade. Mas existem outras coisas que é só com o amor. Eu amo você, querido, por isso que eu suporto isso. Eu amo você porque você é família. Eu amo você porque eu não posso me separar de você. Você já viu ex-irmão? Sim ou não? Não, não existe. Então, você sempre vai ser meu irmão. Sempre vai ser meu irmão, mesmo não estando na mesma igreja que eu. Na mesma denominação que eu, porque na mesma igreja nós estamos. Amém? Então, existe um caminho essencial que nós precisamos entender e concordar. Amém? Nós somos a igreja que concorda. Nós somos a igreja que concorda. Tá tudo bem em entender que algumas coisas que acontecem de repente não são bem assim. Mas você sabe como um irmão trata? O irmão, ele não se afasta. O irmão, ele não foge. O irmão, ele não vira as costas. Um familiar, um irmão da igreja, um irmão da sua família, um irmão, ele não se esconde. Ele deseja estar junto, ele quer estar junto. Mesmo quando tem algumas diferenças. E quando elas existem, elas precisam ser tratadas. Elas precisam chegar e falar: vem cá, meu querido. Eu quero falar com você isso. Mas eu acho que o grande problema nosso é termos maturidade para isso. Porque nós não abrimos mão
da nossa certeza, em detrimento à amizade, à comunhão, em detrimento, em troca da amizade, da pessoa estar com você, da salvação daquela pessoa. Agora não, porque você não concorda com certas coisas, você dá nos dedos mesmo e a pessoa desvia da igreja. Sai do caminho do Senhor, porque você não soube tratá-lo com amor. Em todas as coisas, amor. Eu costumo dizer uma frase lá na minha igreja, quando eu vou querer dar uma porradinha de leve, né? E essa frase já é antiguinha, eu sempre falo assim: queridão, misture amor nas minhas palavras, tá ok? Misture amor nas minhas palavras. Você é um incircunciso. Mas em tudo nós precisamos misturar amor nas nossas palavras. E como irmãos, nós entendemos que cada um tem um temperamento, cada um tem uma cosmovisão, enxerga o mundo de uma forma diferente, que não é a sua. Mas nós concordamos com uma coisa: nós somos filhos do mesmo Pai. Nós cremos no mesmo Cristo. Nós somos salvos pelo mesmo sacrifício. E nós vamos estar no mesmo lugar. Glória a Deus. Depois de concordância, amados, eu quero passar para comunhão, é identificação. Comunhão é identificação. De acordo com a definição da psicanálise, a identificação é um processo psicológico que o indivíduo assimila ou entende um aspecto, um ambiente, uma propriedade ou um atributo do outro e se transforma total ou parcialmente segundo o modelo daquela pessoa ou daquele ambiente. Quem sabe, se você passasse uma temporada comigo, alguns dias, você começaria a falar como eu falo, alguns jargões. Eu sei que eu falo muita gíria, eu estou me convertendo, gente, né? Mas de repente você começa a falar os tá ligado, os cara, os legal, os massa. O pastor Paulinho, eu estou convertendo ele, já viu, né? Já está mais descoladão, né? Meu pastor lá na igreja, ele é todo... Oh, aleluias, né? Já está começando a entrar na minha onda. E eu quero entrar um pouco na dele. Geralmente eu falo para ele: meu pastor, como eu queria ser igual a você, cara. Sabe? E eu acho que isso é identificação. Isso faz parte do corpo, isso faz parte da comunhão. Essa identificação. Identificação me faz entender quem eu sou e o meio em que eu fui inserido. Identificação é o sentimento de ser e não de ter. É o sentimento de pertencer e não de estar. Pertencer e não estar. Você entende isso? Pertencer e não estar. Definida em simples palavras. Você é ou está nesta igreja, casa de adoração. Eles lá têm, como chama? Grupo, célula, convívio? GDA. Grupo de adoração. Grupo de adoração. Eles lá têm um grupo de adoração. Como é que é lá na tua igreja? Eles lá têm um grupo de adoração. Eles lá têm uma casa de assistência social. Não, eles lá, o culto começa às 19 horas. Eles lá fazem um momento assim, assim. Eles lá são uma igreja massa. Eles lá são massa. Como deveria ser? Nós somos, a gente é. Eu pertenço a isso tudo. Você começa a entender se você está ou pertence a essa casa só por isso. Mude o seu conceito. Você não está, você é a igreja. Você pertence a esse lugar. Você pertence a essa casa. Essa casa é a sua família, eles te amam e você precisa amá-los também.
falando especificamente dessa igreja, eu vejo que você que está visitando, você que tem passado por aqui há algum tempo já, e ainda está eles lá, hoje é um dia, quem sabe, de identificação. É o dia da decisão. É o dia de você se olhar e falar assim, puxa, que massa, eu faço parte desse povo. Eu quero alcançar isso que o seu pastor falou. Eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero queimar para Jesus nas praças. Eu quero queimar para Jesus nos hospitais. Eu quero queimar para Jesus nos presídios. Eu quero alcançar o meu vizinho. Eu quero queimar para Jesus. Eu quero fazer a obra de Deus. E eu pertenço a um lugar que me dá esse respaldo, que queima como eu queimo. Isso é identificação. A partir de hoje, não é mais o eles, mas nós. A partir de hoje, não é mais aquele povo, mas é o meu povo. Não é mais aquela igreja, mas é a minha igreja. E quando é tua igreja, quando é o teu ambiente, você vê um papelzinho no chão, você fala, não, tem quem limpa. Não tenho nada a ver com esse negócio aqui. Não, é seu. É sua casa. É seu ambiente. Pertence a você. Você vê uma lâmpada queimada, você já dá um jeito. Fala para alguém. Por quê? Porque é seu. A diferença de filiação e a diferença de escravo está justamente aí. O escravo pensa que não é dele. O filho toma posse e diz, isso aqui é meu, eu quero. E eu tenho responsabilidade, por isso que eu entendo que é meu. Não é só os benefícios da filiação, mas tem as responsabilidades de pertencer. Responsabilidades dessa identificação. A partir do nós, a aliança é estreitada. Nos tornamos mais que indivíduos solitários, mas agora nós nos tornamos uma família que busca a face de Deus e deseja ardentemente honrá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Identificação. Quero ler mais um texto com vocês. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês e que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Identificação é: eu faço parte de um corpo chamado corpo de Cristo, mas eu também pertenço aos outros. Esse pertencer aos outros é cuidar daquele irmão, é fazer parte das aflições, é fazer parte das alegrias, é quando ele tem uma tribulação na vida dele, uma falta financeira, alguma situação na família, não sei. Identificação, comunhão através da identificação é você sentir as mesmas dores. Você se compadecer e você entender que um abraço seu, meu irmão, faz muita diferença.
Uma palavra ou uma mensagem de WhatsApp faz muita diferença. Mas não me venha com aquelas mensagenzinhas de Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Aquelas correntes de oração. Aquele eu abomino em nome de Jesus. Né? Passe para mais 10 pessoas, senão Jesus não está vendo. Então Jesus não vai ver, porque eu não vou passar para ninguém. Mas sabe aquele... Você vai lá e escreve um negócio assim, meu irmão. Quem sabe você é igual eu, né? Não é muito bom com as palavras. Você escreve lá, meu irmão. Queria estar aí para te dar um abraço, mas eu não posso. Mas ó, tô com você, tá? Quem sabe você é o irmão que manda o textão, né? Consegue. Eu não sou assim, cara. Eu sou muito mais de estar lá e... Mas uns aos outros. Apoio, sustento. É permanecer junto. É entender que você tem valor na vida daquela pessoa e aquela pessoa tem valor na sua também. É necessário, queridos. A Bíblia, ela é repleta dessa frase. Uns aos outros. Já preguei uma vez sobre isso. Mas uns aos outros a Bíblia fala muito. É porque é corpo, é necessário. É importante nós estarmos fixados, ligados uns aos outros. A identificação me convence que eu pertenço a um corpo e por isso eu tenho comunhão. Existem tarefas dentro da igreja, amado, que precisam da resposta sua. Ninguém mais consegue fazer tão bem quanto você. Existem missões, existem tarefas, serviços a serem feitos que outras pessoas podem até fazer, mas não como você faz. Não com a unção, com o poder, com a inteligência, sabedoria, com o zelo, com o cuidado que Deus te deu para fazer. Quando você se identifica com isso, você se torna a resposta para os problemas, para as dificuldades. Nesse quesito, identificação, às vezes a gente encontra na igreja, na verdade só na minha, aqui não tem. Vou só exemplificar para vocês que vocês conheçam como é. Existe nessa identificação o irmão, o crente identificador. Essa porta aqui tá preta, né? Acho que tinha que ser branca. Ele identificou, né? Que tem alguma coisa ali. Pastorzão estava orando, Deus me revelou que essa luz aqui, ó, eu identifiquei que essa luz aqui tinha que ser roxa. O irmãozinho identificador. Mas aí o pastorzão chega e fala, ô, glória a Deus, querido, é verdade, aquela porta é preta, a gente está pensando em pintá-la de marrom. Você vem aqui ajudar? Na verdade, não vou. Eu lembrei que amanhã eu vou estar cansado. E não vai dar, né? A igreja está cheia, a minha, né? Aqui não, é só um exemplo. Está cheia de identificadores e poucos que se identificam. O identificador, ele olha para fora, ele é aquele que aponta. Mas a identificação é aquele que olha e se identifica com aquilo que ele é, com a responsabilidade que ele tem e com a resposta que ele carrega. Você tem a resposta. Você tem a resposta. Glória a Deus. Se vocês verem algum irmãozinho identificador aí, vocês tratem com ele, tá bom? Em nome de Jesus. Não, porque não tem. Se tiver, daí você já sabe identificar, né? Terceiro, queridos, comunhão é convergência. Comunhão é convergência. Em sua definição mais simples, é a mudança de direção para um ponto em comum. Eu quero 2 voluntários. Quero fazer uma dinâmica aqui. Dinâmica não, só um exemplo rápido. 2. Vai. 1, vem. Aqui, ó. Aqui na frente. Fiquem virados para mim, aqui, ó. Não, você vai ficar virado para lá para a cruz. Queridos, na nossa vida,
Às vezes nós somos, exemplificando, tá bom? São duas bênçãos de Deus. Mas somos como esses irmãos, caminhando a nossa vida, andando na nossa certeza, nas nossas convicções, nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar. E eu falo, meu irmão, tem uma parede cinza aqui. Lá tem uma cinza aqui também, né? Mas vamos que ali é branca. Ele enxerga uma parede de branco. Fala, não, mas não é cinza, é branca. Da mesma forma eu falo, cara, aqui tem uma parede de madeira. Você fala, não, é preto aqui. Eu enxergo o mundo diferente. Mas num certo momento, Cristo encontra essas pessoas e elas têm uma conversão. Elas mudam de direção, amém? Conversão é mudar de direção, amém? Então, você muda de direção. Eu quero que você vire para a sua direita. Vire para a sua direita. Beleza? Então, eles se converteram. Conversão é mudar de direção. Aqueles que fizeram o teste do Detran, né? Vai o examinador do lado, ele fala assim, faça uma conversão à direita. Aí você vai, né? Tremendo na base e vai para a direita. Uma conversão à esquerda, você faz uma... Ele não fala vire, dobre, né? Dobre para as canhotas. Não fala, ele fala, faça uma conversão à esquerda. Né? Todo lindo. Então, os irmãos se converteram, eles viraram à direita, certo? Só que tem um virado para cá e tem um virado para cá. Eles estão com o mesmo destino, a mesma direção? Sim ou não? Não, né? Convergência, queridos, é assim, ó. Existe um ponto em comum. E eu quero trocar ponto em comum com pessoa em comum. Existe Jesus. E eu quero simbolizar Jesus. Quando você se converte, você muda de direção. Mas a convergência é caminhar todos em uma mesma direção. Aí vocês dois virem-se para mim. Quem aqui serviu o quartel? Tem aquele momento que você tem que se virar para a bandeira? Aonde você está? A bandeira está lá, você está em uma outra pegada, outra missão acontecendo. Aí você escuta a corneta tocar. É o momento que você precisa parar, que vai tocar o hino, né? E você precisa parar. E aonde você estiver, você se vira para a bandeira. É assim, né? Faz tempinho que eu servi. É assim. É mais ou menos isso. Convergência. Você se converge a um objetivo comum. E esse objetivo comum é Cristo. Pode sentar lá, obrigados. Depois vocês têm direito a uma bala soft. Não, um house. Eu tenho um house aqui no bolso. Converter é uma coisa. Convergir é outra coisa. Nós entendemos que como igreja, queridos, às vezes as pessoas se convertem e mesmo abandonando algumas práticas de pecado, mesmo procurando salvação, procurando o entendimento da palavra de Deus, elas ainda andam em direções opostas, como que perdidas. E quando a gente fala, puxa, essa pessoa está sem direção, qual é a direção? Cristo. Não é a direção que eu quero que ela tome, mas é a direção que o céu quer que ela tome. Jesus. E nós somos uma igreja que, embora estejamos em denominações diferentes, né, nós estamos ali em oficinas, nós todos olhamos para uma só pessoa. Jesus. Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o único caminho, Jesus é o nosso ponto de referência. Jesus, nós precisamos entender o que é convergência, abandonar os pecados, abandonar o velho homem, abandonar as nossas mazelas, aquilo que nós entendemos por certo. Muitas vezes, as nossas certezas, porque muitas vezes a nossa certeza ela anda caminhando para uma direção que não é Cristo.
E aí você começa a dar de encontro com algumas pessoas que estão andando de encontro com você. E você fala, cara, onde que você está indo, cara? De certa forma, eu quero dar uma má notícia para você. Se você é um desses, eu quero te dizer que você não está em comunhão. Você não está na mesma convergência. Você não está andando na mesma direção, para o mesmo ponto que é Cristo. Pelo menos não através da visão desta igreja. Filipenses, ele diz assim, Filipenses 3,12, para nós finalizarmos. Filipenses 3,12. Um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. Mas é um texto que eu penso indispensável para nós entendermos convergência. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para adiante. Eu prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo, ele não apenas se converteu, mas ele entendeu um chamado e ele prosseguiu a vida toda na mesma direção. Ele não negociou valores, ele não negociou os seus princípios, ele continuou firme, avançando, mesmo em prisões, naufrágios, levando as chicoteadas nas costas, sendo perseguido nas cidades que ele passava, tendo afronta do seu ensinamento, né? Não desistiu. Convergência é olhar para Cristo e avançar para o alvo. Último texto, 1 Pedro 1,9, ele diz assim: pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Falando de salvação, de santificação, de santidade. Existe um alvo que nós, igreja, precisamos alcançar. Cristo. A soberana vocação. O chamado que nós temos para alcançar o dia do Senhor. Comunhão é convergência. E ela é uma ação racional que me direciona para o alvo. Eu me identifico com essa casa, com esta igreja. Eu me assento, eu pertenço e eu caminho nessa direção de Cristo Jesus, em comunhão. Por isso que eu disse que comunhão, queridos, é a liga da igreja. Comunhão, se você não tem comunhão, você não estaria aqui hoje. Se você não tem comunhão, você não vai no GDA. Se você não tem comunhão, você não concorda com as mensagens do pastor Ney. Se você não tem comunhão, você não concorda com as outras mensagens que os outros pastores falam aqui desse púlpito. Se você não tem comunhão, se você não tem essa liga, essa concordância, essa identificação, essa convergência, nada vai estar bom. E aí nós passamos a ser aquele crente identificador, que só reclama, que só fala mal, que nada está bom, que nada acontece. E aí você troca de igreja. Mas lá você vai ser o mesmo. O identificador. Aquele que nada presta. Aquele que nada está bom. Aquele que não... E aí você vai para a próxima. Na próxima isso acontece de novo. É o identificador. Que nada está bom. Que nada presta. Que nada acontece. GDA não tinha que ser GDA. Tinha que ser GDC. Tinha que ser GDO. Não.
concorde, entre no fluxo, entenda a comunhão e entre em comunhão com os irmãos, em unidade, em acordo. O propósito da comunhão: concordar, estar de acordo, identificar, eu pertenço, convergir, estar na direção a uma pessoa comum, Cristo. Amém, igreja? Graças a Deus. Eu quero que vocês coloquem em pé. Graças a Deus. Eu quero orar por vocês. Se você puder, agora feche os seus olhos aí onde você está. Reflita nessa mensagem. Reflita sobre os termos que nós usamos: concordar, identificar, convergir. Reflita na sua vida, coloque em análise aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem entendido, as respostas que você tem dado como igreja.